A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estamos aqui para continuar falando sobre o Salmo 23, né? Nós falamos sobre o versículo 1 que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu quero falar agora sobre o versículo 2, que fala: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Antes eu quero estar orando. Pai Santo e Pai querido, mais uma vez estamos aqui diante de Ti e queremos, ó Pai, levar uma palavra ao coração dos nossos irmãos, amigos, nossos familiares, que o Senhor possa nos usar, ó Deus, tremendamente para falar diretamente ao coração daquele que precisa, ó Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, abre a nossa mente, o nosso coração. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu fiz algumas anotações, né, sobre o pastos verdejantes e águas tranquilas. Então nós falamos sobre o que é o Senhor é meu pastor e depois por que dizer nada me faltará. Que é muito importante a gente saber que nós temos um pastor e que ele supre todas as nossas necessidades. E ele fala, né, continua falando, o salmista Davi, que escreveu esse salmo, o rei Davi, né, ele era um homem rico, um homem poderoso, um homem que não precisava das pessoas, mas mesmo assim ele tinha um coração humilde. E a Bíblia nos diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Antes dele chegar a ser rei, ele foi pastor de ovelhas. Antes dele chegar a ser alguém na vida, ele começou lá debaixo dos primeiros degraus. Antes dele lutar, ser um grande comandante de guerra, ele foi um menino que lutou com o gigante e venceu. Então ele tinha total experiência em falar sobre o pastor, porque ele tinha sido um pastor de ovelhas. E ele cuidava das suas ovelhas com muito amor, com muito zelo. Ele já tinha livrado as suas ovelhas de um leão, mesmo ele sendo um menino. Ele tinha tirado a ovelha da boca de um urso, mesmo ele sendo um menino. Então ele tinha uma prática muito grande em ser pastor. E como ser pastor? Por isso ele comparava Deus como o pastor dele, porque ele queria ser pastoreado com todo o cuidado de um pastor que cuida das suas ovelhas. Pastos verdejantes e águas tranquilas. Fala do cuidado gracioso do Senhor como pastor das suas ovelhas. Deus nos conduz ao que nos é necessário, providenciando o que realmente precisamos, de modo que nada falta, né? Como eu falei, antes de Davi dizer, leva-me, né, às águas tranquilas, ele levava as suas ovelhas às águas tranquilas. Então, por isso, Davi fala assim, leva-me às águas tranquilas, né, aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Ele declara que o Senhor é o seu pastor. Então, este é o resultado do pastoreio de Jesus, o pastoreio de Deus em nossa vida. É o resultado da vida do pastor. É levar as suas ovelhas a pastos verdejantes, é levar as suas ovelhas a águas tranquilas, aonde a água não venha, em vez de saciar a sua sede, levá-la afogada, né? O resultado do relacionamento entre Deus e o que deixa ser pastoreado por Ele, aquele que pertence, né? Ele enfatiza aqui a nossa dependência de Deus. Ele enfatiza a dependência total de Deus. Ele deixa bem claro que ele é totalmente dependente de Deus. E é como nós devemos ser, irmãos, dependente de Deus. Seja qual for a nossa posição social, seja qual for o nosso grau de escolaridade, seja qual for a nossa posição no nosso serviço, nós temos que reconhecer e deixar e ter total dependência de Deus. Porque quando nós nos tornamos totalmente dependentes de Deus, Deus providencia, né, os pastos verdejantes. Davi conhecia bem aquela região, né, aquela região da Palestina, né. Os pastos eram verdes na época da chuva, mas durante o ano os pastos ficavam secos, dificultando o pastoreio das ovelhas, do rebanho. Além disso,
né? Os terrenos eram os terrenos cheios de obstáculos, o terreno acidentado, com a presença de animais selvagens, com a presença de serpentes venenosas, né? Então ele sabia muito bem que tinha serpentes, tinha animais peçonhentos, também representava o risco para o rebanho, tudo aquilo. Uma ovelha sem pastor está sempre em constante perigo e sem orientação. As ovelhas são animais dependentes do pastor. Lembra que eu falei no outro vídeo que nós como ovelhas, o Senhor nos coloca como ovelha porque nós dependemos do pastor celestial, do supremo pastor que é Jesus Cristo. E nós também precisamos de ser pastoreado por um pastor terreno, aquele que intercede por nós, aquele que nos orienta, aquele que nos consola, aquele que nos dá conselho, que nos coloca no colo, que dá cajadada quando precisa, não é mesmo? Aquele que fala as verdades, que não esconde a verdade. Esse é o verdadeiro pastor. As ovelhas são muito dependentes do pastor, até mesmo para se alimentar. Davi sabia disso. Inclusive, as ovelhas elas não deitam não conseguem alimentar, entendeu? Elas não deitam mesmo para alimentar. Enquanto elas não estão alimentadas, elas não param, né? As ovelhas são muito dependentes do pastor, até mesmo para alimentar. Davi sabia disso. Inclusive as ovelhas não deitam quando estão com fome. Elas saem andando. Elas não importa que tem um precipício, ela não importa que tem espinheiros, ela não importa que tem água na frente, que tem o lobo, que tem o leão, que tem serpentes, ela não importa. Ela sai andando, sem destino, procurando alimento, mas elas não conseguem achar os alimentos. Às vezes elas se embrenham dentro de espinheiros e ali elas não conseguem sair enquanto o pastor não chega para tirar. E quando elas estão eninhadas nesse cipós, em espinheiros, elas estão ali fragilizadas para o inimigo, para os animais selvagens pegar. E assim são as nossas vidas, irmão. Às vezes nós estamos embaranhados nos nossos problemas, nas nossas questões familiares, nas nossas questões financeiras, nas nossas questões com nossos amigos, com nossos inimigos, com o local onde a gente mora, com nossos vizinhos, e a gente não percebe o inimigo chegando, o inimigo das nossas almas chegando traiçoeiramente para nos tragar. Por isso nós temos muita necessidade de um pastor que nos leva a pasto verdejantes. O pastor em hebraico, né, eu coloquei aqui, pode ser traduzido também, né, o pasto, né, não o pastor, o pasto em hebraico pode ser traduzido também como abrigo, ou abrisco das ovelhas, ou a morada do pastor, ou o abrisco para proteger do calor, do frio, da chuva. Por isso ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Logo as ovelhas bem apacentadas é aquela que pode dormir ou deitar tranquilamente. E saber que tem um pastor que vela pelas suas almas, que ora por elas, que está intercedendo diante de Deus pela vida delas. Saber que o pastor está preparando uma palavra fresquinha, quentinha, para levar para elas. Saber que o pastor está cuidando delas, mesmo distante está em oração, mesmo distante está telefonando, mesmo distante está passando uma mensagem, mesmo distante está perguntando como que o irmão está, como que não está. Irmãos, ser pastoreado é muito bom. E quando nós somos pastoreados pelo Senhor Jesus, ainda melhor. As ovelhas bem apacentadas é aquela que pode dormir, deitar tranquila, devidamente alimentada. Davi aponta tanto para a provisão de Deus, como para o pasto que provê alimento e a proteção para as suas ovelhas. Davi ele aponta
Deus como o pastor que leva ele a pasto verdejante, que mesmo diante dos inimigos, como de Saul e de outros na guerra, ele sabia que o Senhor ia levá-lo a pastos verdejantes, aonde ele estaria guardado, protegido, no abrisco do Senhor, nos braços do Senhor. Ele sabia que mesmo ele ia, sendo um menino, ele ia lutar com aquele gigante, e aquele gigante mesmo sendo anaqui, sendo com 3 metros de altura ou mais, sei lá quanto, mas ele ia vencer, porque o Senhor estava protegendo ele. Ele sabia que os anjos do Senhor estavam acampados ao redor dele. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. É bom a gente ter essa certeza, saber que o Senhor está nos protegendo, saber que no meio de tanto dessa pandemia toda, saber que no meio de tanta dificuldade, da crise econômica, da crise na saúde, da crise mundial, do aumento do dólar, que está quase R$7, mas nós temos um pastor que cuida de nós, nós temos um pastor que está ali conosco, nos guardando, nos dando alimento e nos protegendo. E a segunda parte do versículo fala: leva-me às águas tranquilas, águas de descanso, que flui suavemente, calmamente. As ovelhas podem entrar nas águas correntes, afogar e morrer afogada. A ovelha não pode ir sozinha tomar água, ela não sabe a velocidade daquela correnteza. Às vezes quando ela para, a correnteza vem, bate nela e molha a sua lã. Ela fica tão pesada que ela não consegue sair do ribeiro de água. Por isso ela acaba morrendo afogada. Ela não tem noção. Então, conforme as águas estão correntes, ela não consegue beber, ela vai entrando mais profundamente nas águas. E quanto mais ela entra, mais ela fica molhada, mais ela vai afundando. E assim somos nós, irmãos. Nós também, nós precisamos do Senhor para abrir os caminhos, para nos levar às águas tranquilas, para nos tirar das turbulências, para nos tirar das águas correntes, para nos tirar das cachoeiras pesadas e nos levar à água tranquila. Nos tirar do turbilhão da onda alta e nos levar a ondas mansas e suaves. A ovelha se molha, ela fica pesada e ela pode afundar na água. O mesmo acontece conosco. Leva-me, conduz-me, conduzir com cuidado às águas calmas. É diferente dos outros rebanhos. Os outros rebanhos, eles sabem procurar água. O gado graúdo, como o boi, a vaca, eles entram na água e eles tomam água, não importa se esteja correnteza, não importa se esteja fundo, eles sabem se livrar. Todo animal selvagem sabe, mas a ovelha não. A ovelha precisa ser guiada, especialmente pela voz do pastor, que diz, como diz lá em João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E me conhece, e me segue, e eu as conheço, e delas sou conhecida. Lá em João capítulo 10, versículo 14, fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. E delas eu sou conhecida e eu a conheço. Ela segue o pastor, elas conhecem o pastor, ela segue o pastor. Ao falar das águas tranquilas, Davi fala do Senhor como cuidadoso pastor, que conduz gentilmente as suas ovelhas. O Senhor nos conduz gentilmente ao nosso abrisco, que é celestial. Ele nos conduz gentilmente em águas tranquilas. Ele nos tira, nós não sabemos, irmãos, nós não sabemos a profundidade da água, nós não temos noção do perigo que está nos cercando. Ao nosso redor existe uma legião de demônios lutando, querendo nos tragar. Por isso que a palavra de Deus fala que o anjo do Senhor está ao nosso redor, porque ao derredor estão os demônios, seus anjos. Nós temos que ter certeza que o Senhor está conosco, nos guardando, nos protegendo, tirando das águas impetuosas e nos levando a águas tranquilas, a águas calmas. O Senhor não é como um mercenário que diz lá em João, deixa eu ler aqui, João capítulo 10,
versículo 12, né? João capítulo 10, versículo 12, fala assim, 11, vou ler o 11 em diante. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das suas ovelhas. Então aquele que não é pastor, ele não cuida. Ele foge quando vê o perigo, mas aquele que é pastor, ele se coloca na brecha por você, ele está lá junto com você. E Jesus Cristo, esse é o nosso pastor fiel e verdadeiro. Por fim, todas essas coisas se cumprem na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o bom pastor que apacenta os redimidos, né? De um modo que não lhe falta coisa alguma. Por isso, e pelos méritos do bom pastor, né? Jesus Cristo, ele cuida dos seus filhos, aqueles que receberam a promessa de Deus. Aqueles que receberam a promessa de Deus, ele diz assim: jamais terão fome, nunca terão sede, não cairão sobre eles o sol, nem a sede, não cairá sobre eles o sol, ainda o sol ardente algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guardará para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Eu estou lendo Apocalipse capítulo 7, versos 16 e 17. Então, Deus, o nosso pastor, Jesus Cristo, nosso pastor, ele está dizendo lá em Apocalipse que ele limpará todas as lágrimas do nosso rosto. Ele é o nosso pastor. E ali onde ele vai preparar para nós, ali não haverá lágrima, ali não haverá choro, ali não haverá tristeza, ali só haverá alegria. Para aqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus, para aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, para aqueles que receberam o Senhor no seu coração. Isso aqui é promessa para aqueles que deixaram de ser criatura para se tornarem ser filhos de Deus, como diz lá em João 1,12, mas veio para os que eram seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deram-lhe o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que clama o nome do Senhor Jesus, todo aquele que recebeu Jesus como seu Salvador, esses no final vai cantar o hino da vitória. Não haverá lágrima, não haverá pranto, mas ele, o Cordeiro, enxugará todas as nossas lágrimas. Eu vou ler novamente para vocês, que é muito bonito. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Então, para onde o Senhor está preparando um lugar para nós, lá não existe lágrima, lá não existe dor. Jesus Cristo diz lá em João 14,6, quando Tomé perguntou: Senhor, como nós vamos se nós não sabemos o caminho? E Jesus Cristo diz assim: eu sou o caminho. Eu não sou um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe outro caminho, outro meio que nos leva a Jesus, nos leva ao céu, somente através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, através do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, é que ele nos leva. E através de Jesus nós teremos pasto verdejantes e águas tranquilas.
Que Deus possa te abençoar ricamente e que você possa gozar dessas águas tranquilas e desses pastos verdejantes no braço do Senhor. Que Deus te abençoe e tenha uma boa noite na presença do nosso Deus. Se você gostou dessa mensagem, compartilha com outros, com seus amigos, com seus familiares. Deixa seu joinha lá, deixa seus comentários, tá? Se inscreva lá no canal e eu sei que você vai ser abençoado e abençoará a vida de outras pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde.